E aí, pessoal, tudo certo? Estamos de volta para falar sobre o Grêmio, que joga hoje logo mais às 9h30 da noite contra o Aragua, jogo na Venezuela no Estádio Olímpico de la UCV. E quem está comigo é Felipe Schmidt para falar também sobre este duelo de hoje à noite, onde o Grêmio tem uma situação muito tranquila. Um pontinho garante o Grêmio matematicamente na próxima fase. Felipinho, tudo bem? Tudo bem. O Internacional, né, ele acabou fazendo algumas bobagens dentro da Libertadores da América e chegou nesse momento, em meio ao Campeonato Gaúcho, tendo que botar a força máxima, não conseguindo preservar para o final de semana. O Grêmio conseguiu, de certa forma, fazer uma boa campanha, tem 12 pontos. Aproveitou o grupo, né? Com certeza, venceu as 4 partidas e com isso vai ter a possibilidade de até preservar jogadores. Como o adversário também preserva, a tendência é que esse time seja suficiente, de repente, para o Grêmio conquistar um pontinho, que é o que ele precisa para garantir a classificação. Então, acho que a situação do Grêmio hoje está muito bem encaminhada, mesmo que não seja de vitória, eu acho que dificilmente o Grêmio perde o jogo. Pode acontecer, time mais jovem, mas tem alguns jogadores que são rodados também, né? Caso do próprio Wanderson, que é menino ainda, mas que já jogou até final de Copa do Brasil. Paulo Miranda, Rodrigues, Cortez, nem se fala, já foi campeão da Libertadores. Darlan, que já tem uma certa experiência. O próprio Jean-Pierre, né? Já não dá para Pinares, dizer que é menino. Pinares, que jogou Libertadores e foi destaque sempre com a equipe da Universidade Católica. Então, Nós estamos falando dos relacionados, né, Felipe? Isso, dos exato. relacionados, porque o time ainda tem algumas dúvidas, e as dúvidas são do meio para frente. Vamos lá. Adriel, esse praticamente certo. Wanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez. Zaga tranquila para hoje, não tem nem como errar essa projeção de time, né? Porque dos jogadores relacionados ele não vai entrar com Emanuel e Heitor. Meio, com Fernando Henrique e Darlan, jogadores que entraram no último clássico Grenal, e aí vem a primeira dúvida. Se no lado direito joga Guilherme Azevedo ou Pinares. Acho muito difícil que o Pinares entre na função central do meio campo, onde a gente acredita que vai jogar o Jean-Pierre, que relacionado, bom, ele deve ser atração no jogo de hoje para poder ter condições de jogar o Grenal do próximo domingo. É interessante, né, a gente observar algumas situações no Grêmio, porque o Pinares está voltando de lesão, né? Então, isso, o Jean-Pierre também. Já começa aí, né? O Jean, eu até tô mais colocando ele no jogo, porque eu acho que o Thiago ele vai precisar, de certa forma, que o Jean possa jogar, porque nesse momento ele não tem nenhum jogador dessa função, né? Só o Pedro Lucas. Só o Pedro Lucas. Que é garoto. Só que o Pedro, eu não sei nem se ele foi relacionado para o último Grenal. Chegou a ser para o Grenal? Não foi. Não foi. Então, ele não foi. Quem foi o Léo Chu. Então, da posição mesmo, de jogadores que podem ser relacionados, que podem fazer essa função, que podem ser importantes, por exemplo, você ter um jogador de maior criação no meio de campo, que possa utilizar ele no segundo tempo do Grenal, é o Jean-Pierre, né? Porque o Grêmio não tem, nesse momento, um jogador dessa característica. Então, acho que o Jean joga hoje muito mais porque vai ter que voltar a adquirir o ritmo de jogo. E o Pinares é um jogador que pode entrar na sequência da partida. Jean-Pierre, e que eu acredito que deva jogar. Eu vou te dizer o seguinte, Felipinho. O Pinares, eu tinha muita expectativa que ele fosse atuar, mas quando relacionaram o Jean-Pierre, essa dúvida. Até porque a gente não sabe se o Thiago Nunes acabou conversando com o Pinares, porque ele nunca jogou na Católica. Isso. Pelo meio. Ele sempre foi um jogador mais aberto pelo lado, né? Para bater de perna esquerda. Isso. Na vaga de onde está chegando o Douglas Costa. Isso. Ele vai perder espaço. Vai perder espaço. Então a gente projeta o Jean-Pierre como meia central. E aí na ponta esquerda uma dúvida. Se joga o PP, que também foi relacionado, ou se joga Léo Chu. Eu não sei sinceramente qual é o acordo que o Grêmio tem com o Porto, né? Parece que teria sido um pedido do jogador. Mas mesmo que o jogador tenha feito o pedido, eu acho que não há nenhum tipo de problema em levar o PP junto, né? Já que ele solicitou, mas eu não vejo necessidade de botar o PP começar a jogar. Porque eu acho que o Grêmio precisa, a partir de agora, eu sei que o PP foi importante para o Grêmio, dentro de campo ele colaborou bastante, apesar de não ter ganhado nenhum título, né, sendo titular, mas eu acho que ele colabora bastante com o Grêmio. Ele financeiramente foi extremamente importante, né, porque o Grêmio consegue essa negociação com a equipe do Porto. Então, não há nenhuma dúvida que o PP ele merece todo o respeito da torcida do Grêmio. Agora, nesse momento, o Grêmio precisa pensar no seu futuro. O futuro é o Léo Chu. Na minha avaliação, deveria começar o Léo Chu. E aí na frente a única que não tem dúvida, Ricardinho. É o único centroavante que o Grêmio relacionou, nem o Thurin foi para essa viagem, e muito menos Diego Souza, que está sendo preservado para o Clássico Grenal. Vamos repetir rapidinho o time. Adriel, Wanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez.
Fernando Henrique, Darlan, Guilherme Azevedo, Pinares, Jean-Pierre, Pepe ou Léo Chu, e na frente o Ricardinho, time que deve entrar em campo logo mais contra a equipe do Aragua às 9h30 da noite. O técnico Thiago Nunes hoje pode igualar Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Se ele vencer a partida de hoje, chega a 8 vitórias consecutivas. E este número foi alcançado por Renato Portaluppi na temporada passada em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que o Grêmio emendou 8 vitórias consecutivas. Os números do Renato foram muito bons, né? Mas tem um significado muito importante essas vitórias consecutivas do Thiago, porque é desde que ele assumiu, quer dizer, ele chega... Não foi todas as partidas que o Grêmio foi maravilhosamente bem, com grandes atuações, mas foram de resultados. Na estreia dele, foi uma partida que a gente ficou pensando, né? Contra o Ipiranga. Contra o Ipiranga, aquele 3-2 que o Grêmio saiu vencendo. Na verdade, ele não teve nem tempo de dar treino, não. né? Ele chegou em Porto Alegre, foi apresentado e imediatamente já viajou a Erechim, então também não dava para exigir muito do treinador. Mas os números, eles são mais significativos exatamente por isso, porque ele pouco tempo teve de treinamento e consegue números bem expressivos. E aí a gente vai falar da questão de classificações, Filipinho, porque o Grêmio, ele precisa de um empate para garantir matematicamente a classificação. Chegaria a 13 pontos. O Grêmio tem saldo 12. Para o Grêmio perder essa classificação, tem que acontecer uma hecatombe, né, Filipinho? Porque o Aragua hoje vai com time reserva. O Grêmio também, mas o time reserva do Grêmio, vamos combinar que é muito melhor que o time reserva do Aragua. Se com o time titular as duas equipes foi 8-0 na Arena... Olha, Filipinho, não sei, mas hoje, quem sabe, pode ser até mais. Mas, claro, vai ser um jogo de análise das duas equipes. É um jogo diferente, né? Eu sempre digo, não é porque o Olímpia, por exemplo, tomou 6 do Internacional no primeiro jogo que vai repetir a dose, né? Hoje vai ser, com certeza, um jogo com um placar muito menor. O que eu acredito que também vai acontecer na partida do Grêmio, né? Até porque o Aragua vai jogar de uma forma diferente, o Grêmio também um pouco mais descaracterizado. Então, eu até não estou acreditando assim em goleada. Eu acredito assim numa vitória que pode ser boa do Grêmio, né? Mas eu acho que é outro jogo, né? Mas como o adversário preserva, os 11 que iniciaram já deixaram muitas dúvidas. Então, você imagina começar com um time completamente reserva. Isso foi nas palavras do técnico, né? A gente ainda não tem a confirmação ainda da escalação. O técnico oficial. teria dado uma entrevista lá na Venezuela de que iria com um time de garotos para enfrentar o Grêmio. O Grêmio a gente tem certeza porque já lançou os relacionados e o Grêmio viajou. Agora, o time da casa, ele pode mudar de ideia. Não teria o porquê, porque ele tá para cair. Ele precisa se recuperar no Campeonato Venezuelano. Então, ele tem que botar força máxima por lá. Vamos só relembrar o seguinte, o Grêmio quer também ter a melhor campanha. Para isso, 2 vitórias, ele soma 18 pontos. Melhor campanha. Venceu hoje o Aragua e na próxima rodada o Equidá. 1 vitória e 1 empate, 16 pontos também, melhor campanha. 2 empates, 14 pontos. Poderia ser ultrapassado por Peñarol, que tem 12 nesse momento, e também o Independiente da Argentina, que tem 11. E 2 derrotas, 12 pontos, pode ser eliminado ou ultrapassado por mais equipes. Dificilmente o Grêmio vai ser eliminado. Mas, por que isso é importante? Porque nos primeiros colocados ficam no pote 1 e no pote 2 entram as equipes que vêm da Libertadores da América. Lembrando, na Copa Sul-Americana apenas o primeiro de cada grupo se classifica. E tem um jogador que a gente precisa falar que ficou em Porto Alegre, mas que o Grêmio ainda tem olhar para esse jogador. Estou falando do goleiro Paulo Vitor, que iria viajar, mas não está com a delegação por conta de dores no pubis, por isso que ele ficou em Porto Alegre. Quando a gente vê Vitor Ferraz, PP relacionados, e não viu o Paulo Vitor, a gente até se perguntou. Mas não, ele ficou porque está lesionado. O Grêmio tenta negociar esse atleta, que tem contrato até dezembro de 2022. 3 times da Série A e 1 da Série B teriam mostrado interesse e sondaram o jogador, mas ainda não oficializaram proposta pelo goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, que segue treinando no CT Luiz Carvalho, Felipe. Muito bem, então, agora fica o convite aí para poder acompanhar a partida na noite de hoje, o Grêmio e o Aragua, uma partida onde o Grêmio deve, né, a tendência é essa, confirmar a sua classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. A partir das 8 da noite a gente espera no Toque de Bola. Até mais!